Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo e voltando a falar do tema vida após a morte. Muita gente deve estar falando, credo, a Ali começou 2021 falando de morte. Não, gente. Pelo contrário, eu quis falar de vida após a morte para tranquilizar tantas pessoas que eu vejo que estão sofrendo, falando desse tema porque estão perdendo entes queridos. E aí quando estreou uma série sobre esse tema e eu vendo tantos noticiários, gente sofrendo, pessoas ao meu lado sofrendo, eu resolvi falar desse tema que é tabu para muitos, mas que a gente tem que falar. A gente tem que voltar a falar esse respeito. Por quê, gente? Porque quanto mais a gente tem informações, mais tranquilo será enfrentar, aceitar que é inevitável a morte, mas que a gente não precisa sofrer já de antecipação por causa dela. E aí, dentro desse tema, eu queria perguntar para você. Você acha que a reencarnação é necessária? Muita gente pergunta se a reencarnação é mesmo necessária, se eu posso dizer, não quero mais voltar, chega, cansei, vou ficar aqui sentado numa nuvem e acabou. Muitos espíritos precisam voltar para continuar cumprindo a sua missão espiritual, para fazer um acerto de pendências, para reencontrar pessoas que ficou assim, tipo, de repente faltando fazer alguma coisa com elas. Nós somos seres espirituais que buscam evolução na experiência corpórea. Então, encarnados é que nós vamos conseguir desenvolver nossas capacidades morais, nossas capacidades intelectuais. E quem continua nos ajudando nessa evolução são os nossos mentores espirituais. São eles que vão dizer, olha, você volta para aquela família, você volta assim, você volta do outro jeito. Então, como eu trabalho com terapia de vidas passadas, eu agreguei ao meu trabalho a canalização do mentor espiritual, porque eu percebi que muitas pessoas, quando desencarnavam em vidas passadas, eram recebidas não só por familiares, pai, mãe, avó, mas também eram recebidas por mentores, por mestres que vinham trazer amor, trazer aconselhamento, trazer aconchego e trazer conselhos de vida para essas pessoas. Então, quando esses mentores vinham receber os seus protegidos e trazer aconselhamentos, eu pensei, gente, se a maioria é recebido por eles, por que não agregar ao meu trabalho isso e não canalizar esses mentores para todos que vêm aqui buscar ajuda na terapia de vidas passadas? Por que não trazer essa ajuda para que a gente possa conhecer esses mentores e ter a ajuda deles não só no mundo espiritual, mas também no mundo carnal? E aí nós passamos a receber a ajuda deles, não só lá na verdadeira pátria, que é a nossa, mas aqui também. Então, até que a gente consiga ter essa evolução, nós vamos cumprindo nessa missão, a nossa missão aqui na Terra. E precisamos reencarnar sim, gente, porque vida após vida nós vamos aprendendo. É somente no corpo encarnado que nós aprendemos a lição. Precisamos cumprir neste planeta a nossa missão. Se a gente ficasse lá na pátria astral, a gente não sairia do lugar, a gente talvez não aprendesse tão rápido que a gente tem que aprender. Nós precisamos voltar a trabalhar com pessoas, trabalhar com a natureza, servir ao nosso desígnio divino. E nós recebemos um salário para este trabalho, sim, que é o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. Nós voltamos para aprender a parte mais difícil, que é o relacionamento humano, o relacionamento com os seres vivos. Em cada encarnação, nos esquecemos nossas vidas anteriores para superar os erros do passado e evoluir, para dar continuidade a projetos anteriores sem a necessidade de lembrar dessas vidas passadas. Pelo menos, nós deveríamos conseguir fazer essa evolução sem nos lembrarmos dessas vidas anteriores. Mas quando isso é muito difícil, quando a gente não consegue sair daquele lugar, aí sim, a gente pode recorrer à terapia de vidas passadas com a ajuda de terapeutas sérios para nos ajudar a nos libertar dessas amarras que nos prendem ao passado, que impedem a nossa vida, que impedem a nossa evolução, que nos impedem de evoluir e ressignificar esse passado, para a gente entender que o ciclo fecha para que outros comecem.
Então, tem gente que fala, ai, se eu pudesse eu não voltava mais, eu ficaria de uma vez por todas no mundo espiritual porque eu estou cansada da vida. Mas aí talvez a gente não conseguisse evoluir. Precisamos reencarnar sim, nessa grande escola chamada Terra, para aprender. Nós temos tanto a aprender que uma vida só não basta. E só quando a gente aprende a lição, como numa escola, quando a gente aprende a lição, quando a gente aprende o suficiente, é que nós podemos passar de ano, nós podemos ir para planos mais elevados. Estamos aqui nessa grande escola chamada Terra para aprender a conviver harmoniosamente com pais, com filhos, marido e mulher, com nossos vizinhos, com nossos patrões, com nossos empregados. Quando a gente finalmente aprender essa lição difícil, que é a do relacionamento com os seres vivos, aí sim nós vamos conseguir realmente dar um passo gigantesco nessa experiência corpórea. E aí sim nós vamos passar a merecer viver no nosso plano espiritual. Nós não sabemos ainda exatamente como vai ser nesse outro local, como é a vida nesse plano mais evoluído, porque quanto mais elevado, menos informação a gente tem. Mas eu acredito, gente, que deve ser um lugar muito feliz, muito fraterno, muito evoluído, bem diferente da condição de sofrimento que a gente vive aqui embaixo, cheio de provas, cheio de lições a aprender. Alguns espíritos escolhem reencarnar buscando a sua própria maneira de evoluir, voltando naquele núcleo familiar, voltando no mesmo núcleo de amigos para corrigir erros passados. Outros não têm essa escolha e quem decide são os seus mentores, igual uma criança que os pais decidem ir para a escola. O espírito é sempre colocado no lugar onde ele precisa estar ou onde ele merece estar. Por isso, saber o que acontece no outro lado só nos ajuda nessa transição sem tanto sofrimento. E é por isso que eu decidi gravar essa série de vídeos. Quanto mais vivermos uma vida emocional, mental e espiritualmente equilibrada, mais fácil será essa jornada do outro lado. Então, a minha ideia que eu tenho para você é que a gente viva bem a vida corpórea, a vida na Terra. Não adianta também esquecer essa vida aqui e ficar lá meditando no alto da montanha, tentando viver de luz, porque aí também você não viveu e não aprendeu a lição a que você veio, porque nós voltamos no plano da Terra para ter uma experiência terrena. Então, não adianta nada você querer pular etapas, tipo, eu vou viver na luz, vou me alimentar de luz para pular logo etapas, porque você não vai aprender. Da mesma maneira que uma criança tem que passar pelo pré, primeiro, segundo, terceiro ano e subindo, nós também temos etapas a cumprir. O que eu quero dizer é que se você cumprir bem as lições que forem apresentadas para você, tentando viver da maneira mais positiva possível, tanto melhor vai ser a sua passagem para o outro lado. Então vamos tentar entender, vamos aprender a viver mais espiritualmente. Matéria é importante, sim, mas também não nos prendemos tanto só à matéria. Estamos entrando nessa era do aquário maravilhosa, que vai ser uma era muito mais espiritual. Então vamos viver firmemente, fortemente esse lado espiritual, para que todos nós possamos ter um mundo melhor para viver, tanto aqui na Terra como nas colônias espirituais. Porque, afinal de contas, nós viemos dessa pátria espiritual e é para lá que nós vamos retornar. Somos seres divinos, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana e não o contrário. Então, gente, essa é a mensagem de hoje e nós voltamos falando um pouquinho mais desse tema no nosso próximo vídeo. Até lá!